Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29 em diante. Diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda coragem, enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários, pelo nome do teu santo servo Jesus. Versículo 31, e quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Amém, queridos? Na semana passada eu ministrei uma palavra terminando nesse texto, e hoje eu quero iniciar nesse texto. Queridos, o tema da palavra que eu quero hoje compartilhar com vocês é um novo tempo, uma nova unção. Para um novo tempo, nós necessitamos de uma nova unção. Por quê? Se nós lermos o capítulo 4, ou melhor, no capítulo 2, os 120 discípulos foram batizados com o Espírito Santo de Deus. E depois que eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, Pedro começa a ministrar uma palavra, partindo do livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 em diante, e ele ministra uma mensagem. E no final dessa pregação, 3.000 almas chega diante de Pedro e dos demais discípulos e diz: o que faremos nós? E Pedro diz: arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados, porque essa promessa é para vocês, é para os vossos filhos, é para aqueles que estão aqui, mas é também para aqueles que estão longe. E 3.000 almas são acrescentadas. Eu disse no domingo passado que não era somente 3.000 almas, né? Não era somente 3.000 pessoas, mas eram 3.000 histórias transformadas, 3.000 pessoas que tiveram seu destino eterno alterado pelo poder do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, pregado pelo apóstolo Pedro. Hoje de manhã acho que nós tínhamos umas 250 pessoas aqui no nosso culto, estava bem cheio aqui à frente. E eu fiz uma pergunta hoje de manhã: quantas pessoas na nossa igreja tiveram as suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho? Amém, queridos? Olha ali um irmão já estendeu a mão assim. Deixa eu perguntar aqui, deixa eu ser um pouquinho mais específico. Quantos aqui tiveram a sua vida transformada, que um dia antes de ter um encontro com Jesus, você de repente era um escravo de vícios, por exemplo, dependência química? Tem alguém aqui que foi liberto de dependência química? Erga sua mão assim, pelo Evangelho. Fiquem em pé, queridos, eu não quero constranger vocês, mas eu quero glorificar o nome de Jesus através da vida de vocês. Glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus. Pode permanecer em pé, permanece em pé. Tem alguém aqui que tinha dependência com álcool, e você entregou a sua vida para Jesus, e Jesus libertou você? Se coloque em pé também, em nome de Jesus. Aplauda Jesus pela vida desses irmãos. Amém, queridos? Tem alguém aqui que quando chegou aqui na igreja, de repente não bebia, não fumava, mas tinha, o seu casamento estava destruído, né? Você vinha sofrendo muito, e o Evangelho transformou a sua casa? Tem alguém aqui? Erga sua mão aí, se tem alguém que teve sua família transformada. Fique em pé também, por favor, em nome de Jesus, né? Olha aí, irmãos, o Evangelho que Pedro pregou, queridos. Aplauda Jesus pela vida dos nossos irmãos. Agora, para a gente resumir, não dá para a gente sair pontuando tudo, mas tem alguém que chegou nessa igreja ou numa outra igreja, que entregou sua vida para Jesus, e você estava com a sua vida destruída, com problema de enfermidade na sua casa, e você foi buscar em Deus cura, foi buscar a solução, e você encontrou no Evangelho de Cristo Jesus transformação? Se coloque em pé, por favor, se isso aconteceu com você. Eu sou uma dessas pessoas. Glória a Deus, aplauda Jesus aí, irmãos. Glória a Deus. Pode se sentar, queridos. Obrigado, muito obrigado. Você que está em casa, de repente você está se identificando, né? Então não foram somente pessoas que foram agora para a igreja, não é gente, não é um número a mais, não é uma pessoa a mais, pelo contrário, queridos, são pessoas que são transformadas.
E quando um pai é transformado, uma família é transformada. Quando uma mãe é transformada, um pai é transformado pelo poder do Evangelho, o futuro daquelas crianças estão garantidas, está guardado, está protegida pelo princípio da família, guardado pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Quantos conseguem entender o que eu estou dizendo? E eles começaram a fluir no poder de Deus. E havia uma unção sobre eles, e eles estavam pregando o Evangelho. Quando chega no capítulo 3, diz a palavra de Deus, que eles vão à porta do templo, eles vão no templo orar, e quando eles chegam na porta do templo, chamado Formosa, diz que ali havia um homem que era paralítico. E aí ele pede esmola para Pedro e para João, e eles dizem: nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, nós te damos agora, é Jesus Cristo, levante-se e anda. E aquele homem deu um salto e foi totalmente curado. Aquele homem todos os dias, durante 40 anos, era paralítico, era uma pessoa deficiente, mas agora pelo poder do Evangelho, Pedro e João ministram e esse homem é curado. E agora, querido, aqueles que crucificaram Jesus, porque viram Jesus curando, viram Jesus libertando, viram Jesus expulsando demônios, e eles disseram: nós vamos crucificar esse Jesus, nós vamos matar esse Jesus, nós vamos colocar um ponto final nesse ministério de Jesus. Mas agora os discípulos de Jesus estavam realizando os mesmos sinais e maravilhas de Jesus. E aí no capítulo 4 começa então uma perseguição contra os discípulos de Jesus. Começa, olha o que diz o capítulo 4, versículo 2, versículo 3 diz assim: então os prenderam e os colocaram, capítulo 4, versículo 3, então os prenderam e os colocaram na prisão, até o dia seguinte, pois já era tarde. Por que eles foram presos? Porque eles tinham curado um homem que há muitos anos vivia na porta do templo, estava vivendo na porta do templo, pedindo esmola, sofrendo. Aqui eu falei de várias pessoas que teve a sua vida, em alguma área da sua vida, alterada, transformada, mudada. Imagina a vida daquele homem. Aquele homem era um paralítico, aquele homem não tinha dignidade, aquele homem não podia trabalhar, aquele homem, se ele tivesse uma família, ele não podia sustentar a sua família, mas Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância. Quantos creem nisso? Dê um glória a Deus. E agora eles são interrogados, eles são presos, por quê? Porque eles estavam curando, porque eles estavam ajudando. Então até no capítulo 4, o que nós vemos? Nós vemos 3.000 almas se convertendo. No capítulo 4, no versículo 4, versículo 5, nós vamos ver que agora havia um número maior ainda de convertido, quase 5.000 almas tinha se rendido ao Senhor Jesus. E o número de crentes e servos de Deus estava crescendo, aumentando os números de discípulos. Mas nós não vemos grande manifestação do poder, a não ser a ousadia na pregação da palavra, porque diz no capítulo 4 também que Pedro, cheio do Espírito Santo, pregava a palavra de Deus de forma corajosa e ousada. E quando chega no final do capítulo 4, queridos, no meio do capítulo 4, quando Pedro volta, ele é liberado, ele é interrogado, e ele é liberado, e quando ele é liberado, ele volta para poder se encontrar com a igreja, com esses 5.000 irmãos. Só estou aqui construindo uma narrativa para que você consiga entender. Olha o que diz o versículo 21, versículo 20, capítulo 4, versículo 20, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Mas eles começaram ainda mais, e não achando motivo para castigá-los, soltaram-nos por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois o homem em quem se operara a cura miraculosa tinha mais de 40 anos. Depois de soltos, foram para os seus companheiros, para os irmãos da igreja, e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos haviam falado. Versículo 24, ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, Tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. E aí a igreja começou a orar. E aqui, querido, entra onde eu quero começar a pregação, para que você consiga entender. Porque
um novo tempo, nós necessitamos de uma nova unção. Porque a unção que eles receberam em Atos 2, ela foi suficiente para cumprir as conversões até aquele momento, mas quando chega aqui no capítulo 4, começa a perseguição. Eu não sei como você entrou aqui, como está a sua vida, como está a sua casa, eu não sei do que você está precisando, mas tem momento da nossa vida que nós vamos ter que ir para a presença de Deus e dizer: Deus, nós precisamos que o Senhor nos fortaleça, nós precisamos que o Senhor manifeste o seu poder sobre nossas vidas. E eu fiquei imaginando o que os discípulos estavam falando, porque muitas vezes no meio da luta, no meio do sofrimento, no meio da perseguição, no meio do problema, o que nós fizemos? Nós vamos para diante de Deus, nós choramos, nós colocamos o nosso joelho no chão e falamos: Deus, nos livra, Senhor, Deus, tem misericórdia da gente, tira essa dor, tira esse sofrimento, tira essa perseguição, e nós ficamos pedindo para Deus aliviar o sofrimento. Nós não pedimos para Deus nos dar poder, nós não pedimos para Deus nos dar coragem, nós não pedimos para Deus nos dar intrepidez na palavra do Senhor, ousadia na palavra do Senhor, para que a gente possa cumprir aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Então eles estavam sendo massacrados, perseguidos. No capítulo 5 foram presos de novo, foram açoitados por causa do nome de Jesus. Mas eles não pediram para Deus: Deus, diminui a perseguição, Deus, diminui o problema, Deus, tira o problema. Eles chegam diante de Deus e olha o que diz o versículo 29 do capítulo 4: agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, olha, Senhor, para aquilo que eles estão fazendo com a gente, e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda coragem. Sabe o que eles estavam dizendo? Que eles estavam dizendo: Deus, faz da gente um rolo compressor. Às vezes eu estou na rodovia parado lá e eu vejo aquele rolo compressor comprimindo aquele asfalto no chão, e tudo que tem pela frente ele vai macetando. Sabe o que eles estão falando? Deus, faz da gente um rolo compressor, porque eles estão querendo paralisar a tua igreja, eles estão querendo paralisar o teu evangelho, eles não querem ver as pessoas sendo transformadas, eles não querem ver as pessoas sendo curadas. Senhor, não tire essa luta, mas o que eu peço para o Senhor é: nos dê força, nos dê poder, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Senhor, nos dê coragem, Senhor, nos dê ousadia, nos dê poder, porque nós vamos atropelá-lo, nós vamos passar por cima deles, nós não vamos nos submeter, nós não vamos parar de pregar o evangelho, nós não vamos deixar de ser cristão, porque as coisas estão difíceis. Pelo contrário, Senhor, dê-nos coragem, enquanto estende a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo teu santo servo Jesus, pelo nome do teu santo servo Jesus. Versículo 31, enquanto terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. O que aconteceu? Por que esse lugar, querido, tremeu? Porque o Espírito de Deus, o próprio Deus, se manifestou naquele lugar, e quando ele se manifestou, o chão tremeu, aquela estrutura foi abalada, aquele lugar foi abalado, e era Deus dizendo: pode avançar, porque eu estou com vocês, pode avançar, porque eu não vou desampará-los, pode avançar, porque vocês não estão sozinhos, pode avançar, porque eles não vão poder deter o poder do evangelho. Pode continuar curando, pode continuar libertando, pode continuar pregando o evangelho da salvação, pode continuar transformando vidas e histórias. Não parem, continue, porque eu estou com vocês. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Uau! Então nós estamos vendo agora um primeiro enchimento em Atos 2, e agora um segundo enchimento em Atos 4. E aí eu fico perguntando: será que o enchimento de Atos 2, houve um esvaziamento? Eles foram perdendo o poder? Não. O que eles tinham recebido não era o suficiente para que eles pudessem vencer essa grande tribulação e perseguição. E Deus começa a dizer: eu vou começar um avivamento no meio de vocês. Eu vou começar a manifestar o meu poder de forma muito mais abundante. Até agora, eles viram conversão e um curado. No capítulo 5, a partir do versículo 12, diz a palavra de Deus que multidões vinham de todos os lugares, e todos os doentes eram curados.
Todos os enfermos eram curados, todos os paralíticos eram curados, todos os possessos e endemoniados eram curados. Mas aí algo saltou aos meus olhos, orando esse final de semana, meditando nessa palavra. Eu li essa palavra umas 50 vezes, e fiquei lendo, e Deus falou muito forte ao meu coração. Mas antes, querido, depois que eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, antes que Deus manifestasse o poder dele, para que eles pudessem fazer sem limites, a Bíblia fala que as pessoas eram colocadas no chão, e aonde Pedro passava, aonde a sombra de Pedro projetava, as pessoas eram curadas. Tamanha glória, tamanho poder era com o povo de Deus. Tem igreja do Senhor Jesus aqui? Tem discípulos aqui ou não? Ele usou Pedro lá no passado, mas hoje ele quer usar quem? Lá naqueles dias ele encontrou Pedro e os demais, mas hoje ele tem a nós. Mas o que eu quero chamar, que chamou a minha atenção e eu quero frisar para você, são duas coisas importantes que eu quero entrar aqui. Está do versículo 32 até o versículo 36, vamos ler, vou fazer um ponto. Depois do capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 10, vou fazer outro ponto e vou concluir do versículo 12 até o versículo 16, amém, queridos? Vamos lá, olha o que diz aí, Atos 4, versículo 32. A multidão dos que criam estavam unidos de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos havia imensa graça, pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terra ou casas, vendendo-as, trazia o valor do que vendia e o depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartiam a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que significa filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuía um terreno, vendeu e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. É interessante, irmãos, porque aqui nós vemos que eles receberam grande plenitude de poder de Deus. E Lucas, quando ele está escrevendo Atos dos Apóstolos, ele já poderia ter ido já para o capítulo 5, onde já está registrado o que Deus estava realizando, mas ele para e ele escreve algo muito importante que tem que chamar a nossa atenção. Porque uma igreja que vai viver um nível de unção sobrenatural para um novo tempo que está vindo, é uma igreja que tem primeiramente, olha o que diz o versículo 32, a multidão dos que criam estavam unidos de coração. Irmãos, o que é estar unido de coração? Sabe, querido, o que tem me entristecido muito e algumas coisas que tem me preocupado dentro da igreja nesses últimos dias? Inimizade, contenda, ressentimentos, briguinhas, fofocas, porque não há poder de Deus aonde não há unidade de coração. Não há poder de Deus aonde tem essas coisas. Então nós vamos ver que a primeira coisa que nós vemos aqui é uma unidade de coração, e Paulo vai escrever aos Romanos, olha o que Paulo vai dizer, Romanos capítulo 12, deixa eu achar aqui rapidinho, Romanos capítulo 12, versículo 9, diz assim, o amor seja sem fingimento. Não podemos dizer, chegar, ô Vinícius, cara, você é demais, e aí meu amado, tudo bem? E depois pelas costas do Vinícius, falar, aquele cara é chato demais, é um pescador, muito ruim. Isso é verdade, isso a gente pode falar, não tem problema, né? Entende, queridos? Porque tem pessoas que na frente tratam de um jeito. Paulo escreve, Romanos capítulo 12, versículo 9, o amor seja sem fingimento, odiai o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos de coração uns aos outros, por amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Em outras traduções, Paulo vai dizer, antes de exigir honra, honre primeiro.
Entende? Quando a gente olha, eles foram cheios do Espírito Santo, e quando o Espírito Santo de Deus veio, a primeira coisa que teve foi um alinhamento, houve unidade de coração e de propósito. Todos estavam fazendo a mesma coisa, todos estavam buscando a mesma coisa, todos estavam almejando as mesmas coisas, desejando as mesmas coisas. O povo não estava dividido, eles tinham uma missão. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuía, mas tudo era compartilhado por todos. Pastor, que loucura é essa? Deixa eu falar para você o que acontecia aqui. Quando eles se convertiam, automaticamente, pensa Israel, a nação toda judaica. Quando ele se convertia, automaticamente, muitos eram até deserdados, perdiam os seus empregos, porque eles entregavam as suas vidas para Jesus. Agora eles não tinham mais casa, agora eles não tinham mais família, mas o povo dizia, não tem problema, pode vir para cá, porque o que é meu, é seu também. Quando Jesus conta aquela parábola do bom samaritano, ele mostra 3 filosofias de vida. A filosofia de vida do ladrão, que ele pega o que aquele homem tinha, rouba aquele homem, e ele diz, o que é teu tem que ser meu. E ele tira a força, espanca aquele homem na parábola. Depois vem o sacerdote e diz, o que é meu, o que é teu, cada um por si, Deus por todos. Será que nós hoje não nos enquadraríamos, não seríamos enquadrados dentro dessa questão do sacerdote, do papel religioso? Não, o problema financeiro do meu irmão é um problema dele, a necessidade do meu irmão é um problema dele, é a filosofia dos religiosos, o que é teu, o que é meu, cada um por si e Deus por todos. Eu não me envolvo com o problema de ninguém, mas quando o Espírito Santo de Deus desceu, e eles foram cheios de uma nova unção, para um novo tempo, para enfrentar um novo problema, a primeira característica que veio o povo era um só, o povo era sincero, havia um amor verdadeiro no seu coração, não tinha fingimento, e o que eles tinham, eles compartilhavam. Porque vem o samaritano na parábola de Jesus, ele diz, o que é meu, mas o que é meu pode ser seu também. Ele pega aquele homem, coloca na sua carruagem, no seu cavalo, leva até uma hospedaria, compra medicamento, alimento, cuida dele, trata dele. Entende, queridos? Nós às vezes vamos encontrar pessoas que são necessitadas, pessoas que necessitam desse amor, necessitam desse cuidado. Versículo 33, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos haviam imensa graça. Não, o Lucas ele não se satisfez em dizer, havia neles graça. Havia neles uma grande graça. Havia neles uma imensa graça. E aí eu fui meditar agora à tarde, falando, Deus, o que a tua palavra está dizendo, imensa graça? Queridos, Deus nos entregou o seu Filho. Nós recebemos 2 coisas de Deus: misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia no latim é um miserável dentro do seu coração. Misericórdia, miserável coração. Misericórdia é um miserável no seu coração. O que é a misericórdia? A misericórdia é, nós tínhamos uma condenação sobre nós, condenação de morte. A misericórdia nos livra da nossa condenação, a misericórdia nos livra do que nós merecemos. Então fala bonito assim, igreja, bem forte, a misericórdia me livrou do que eu mereço. Nós merecíamos condenação, nós merecíamos morte, mas diz assim bonito também, a graça me dá o que eu não mereço. A misericórdia me livrou do que mereço, que era a minha condenação, mas a graça me dá o que eu não mereço. Eu não merecia ser chamado filho de Deus, eu não merecia ter o meu nome escrito no livro da vida, eu não merecia ser cheio do Espírito Santo, mas a graça me alcançou, é favor de Deus, é favor não merecido. Havia grande graça no coração da igreja. Ter graça é dar para alguém mesmo ele não merecendo.
é ajudar alguém que não merece, é estender a mão para alguém que não merece, é o favor de Deus, porque uma igreja que enfrenta um avivamento, que vive um avivamento, que recebe o poder de Deus para avançar, que recebe o poder de Deus, é uma igreja que tem unidade, é uma igreja que tem um coração unido num propósito só, mas é uma igreja cheia de amor e de graça. No Evangelho de João, no capítulo 13, Jesus ele diz uma palavra que é muito importante. Evangelho de João, capítulo 13, deixa eu só ver o versículo aqui, versículo 34. Amém? Olha o que Jesus diz: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus, ele está dizendo, no Antigo Testamento tem 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Ame o seu próximo como você se ama. Mas Jesus agora ele eleva, ele diz: eu vos dou um novo mandamento, que vocês ameis uns aos outros, assim como eu vos amo. Assim, coloca para mim, volta o versículo 34. Eu vos dou um novo mandamento, que vocês ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E Jesus nos amou com grande graça, com grande compaixão e com grande misericórdia. Posso ouvir um glória a Deus? E se nós amarmos como Jesus, verdadeiramente nós seremos discípulos do Senhor Jesus. Agora, quem ama com falta de sinceridade, quem ama com fingimento, é discípulo de Jesus? Quem ama e fala mal do seu irmão é discípulo de Jesus? Amém, queridos? Olha o que diz o versículo 34: pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, trazia o valor do que vendia e depositava aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então o texto vai dizer: chegou aqui na igreja, nós temos que cuidar. Eles diziam: ninguém vai ter necessidade, porque nós vamos cuidar de todos. Aqui ninguém vai ficar sem ser amado, ninguém vai ficar sem ser cuidado, ninguém vai ficar. Então nós começamos a ver um nível de generosidade, um nível de amor, um nível de profundidade. A primeira vez que a Bíblia fala de Barnabé, esse grande servo de Deus que foi discipulador do grande apóstolo Paulo, é nesse texto, porque diz a palavra de Deus no versículo 36, que o nome dele não era Barnabé, o nome dele era José, de Chipre. Era José, um levita. Mas esse homem era um homem conhecido por tamanha generosidade, por tamanho amor pelos seus irmãos na igreja. Ele tinha um terreno em Chipre. Até hoje, querido, o terreno em Chipre é uma das terras mais caras do mundo, porque em Chipre é o lugar onde se planta muitas frutas exóticas, por causa do terreno, é um terreno vulcânico. Você pode estudar, fazer uma pesquisa sobre isso. Era de alto valor. Ele vendeu, trouxe e colocou aos pés dos apóstolos, e os apóstolos olhou para ele e disse: nós não vamos chamar mais você de José, de hoje em diante o seu nome será Barnabé. Sabe o que significa Barnabé? Aqui diz filho da consolação, mas também pode ser interpretado como filho do Consolador. Lá no Evangelho de João, no capítulo 16, Jesus disse: eu vos enviarei o Consolador. Os discípulos estão dizendo: de hoje em diante, Barnabé, por causa da sua generosidade, por causa do seu amor, nós vemos a bondade, nós vemos o amor do Espírito Santo em você. Então de hoje em diante o seu nome será Barnabé, e Barnabé significa filho do Espírito Santo, filho do Consolador. Quando nós recebemos grande poder e enchimento do Espírito Santo, querido, a primeira coisa não é nós temos poder para curar enfermos, a primeira coisa não é nós temos poder para expulsar demônios, a primeira coisa que precisa acontecer quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, é nos tornarmos mais parecido com Jesus, parecido no amor, na fidelidade, parecido na graça, parecido na compaixão, parecido na misericórdia. Tamanha graça, amor e misericórdia
veio sobre o povo, e o povo unido, vivendo essa unidade no corpo do Senhor. Mas também agora eu quero passar para uma outra parte, que Deus falou no meu coração. O avivamento só vem sobre a igreja que não tolera o que o Espírito Santo de Deus também não tolera. Porque quando a gente vai para Apocalipse, nós vamos ver 7 cartas, e lá no Apocalipse não vai dar tempo de entrar, meu tempo está acabando, não vai dar tempo de ler esses textos, mas depois você pode ler o capítulo 2 e o capítulo 3, em Apocalipse o próprio Senhor Jesus escreve cartas para 7 igrejas, e algumas igrejas ele disse assim: eu tenho porém contra vocês, que vocês toleram o espírito de Jezabel. Eu tenho porém contra vocês, que vocês têm no meio de vocês a doutrina de Balaão. Eu tenho porém contra vocês, que vocês toleram a doutrina dos nicolaítas. Jesus ele diz: eu odeio os nicolaítas, porque Nicolau foi um tipo de foi o primeiro diácono, pertenceu ao primeiro grupo de diácono da igreja em Atos 6, e ele se corrompeu, se prostituiu, e tornou a igreja do Senhor profana, tornou a igreja do Senhor uma igreja libertina, uma igreja onde se poderia pecar e participar, sentar em qualquer mesa, de qualquer forma. Sabe, querido, o Senhor diz: eu vou vir contra vocês, igreja, vocês que toleram essas coisas, vocês que toleram a doutrina de Balaão, vocês que toleram a doutrina dos nicolaítas, vocês que toleram o espírito de Jezabel, que se prostitui com os meus filhos. Por que eu estou dizendo isso? Porque não haverá avivamento onde há uma liderança permissiva, não haverá avivamento onde há uma liderança que tolera alguns tipos de coisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque todo mundo estava vivendo com um coração cheio de amor, de graça, vendendo seus bens, ofertando generosamente, mas teve algumas pessoas que foram espertalhonas. E o que essas pessoas fizeram? Viram que nessa igreja eles poderiam se beneficiar. Como que se beneficiariam? Eles poderiam comer, eles poderiam receber o cuidado, eles poderiam receber o que a igreja estava oferecendo, mas eles não queriam colocar o que tinha lá. E um casal chamado Ananias e Safira, olha o que diz a palavra de Deus. Mas certo homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, capítulo 5, versículo 1, vendeu uma propriedade e ficou com uma parte do valor, e a sua mulher também sabia disso. Então ele levou a parte restante e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou a Ananias: por que Satanás encheu o teu coração? Por que mentiste ao Espírito Santo e ficaste com uma parte do valor do terreno? Enquanto possuía, não era tua, não era teu, e depois de vendido, o dinheiro não estava em teu poder? Como planejastes isso no coração? Não mentistes a homens, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e expirou, e sobreveio grande temor a todos os que souberam disso. Então os mais novos levantaram-se, cobriram-no, carregaram-no para fora e sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, chegou também sua mulher, sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou-lhe: diz-me, vendeste por tal quantia aquele terreno? E ela respondeu: sim, foi por essa quantia. Então Pedro lhe disse: por que combinastes colocar à prova o Espírito do Senhor? Os que sepultaram teu marido estão lá fora, eles também te levarão. Na mesma hora ela caiu aos pés dele e expirou. Então os mais novos entraram e acharam-no morta, levando-a para fora, sepultaram-no ao lado do marido. E um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos os que ouviram essas coisas. Irmãos,
o Espírito Santo de Deus vem, treme o lugar onde eles estão, eles são cheios do Espírito Santo, tamanha graça, tamanha generosidade, tamanho amor toma conta do coração da igreja. Mas tinha alguns no meio da igreja que eram oportunistas. Irmãos, pensa comigo, quando eu assumi a Igreja Batista Betel, nós tínhamos 120 membros, 120 membros, nós tínhamos uma entrada por mês, aproximadamente de 17, 18 mil reais. Hoje, com 17, 18 mil reais, nós conseguimos manter essa igreja para cuidar de uma multidão dessa? Sim ou não? Está conseguindo entender ou não? O Espírito Santo disse, eu não vou tolerar pessoas que vêm para a igreja, traz o seu pão, assenta na mesa, come o pão dos outros, mas não quer colocar o pão na mesa. Era isso que Ananias e Safira estavam fazendo. Eles pegaram a sua propriedade, venderam, pegaram uma parte da propriedade, foram lá e enterraram, esconderam essa parte da propriedade, pegaram só um pouco e trouxeram e colocaram diante. E aí entra uma questão, Pedro teve discernimento que aquilo aborreceu o Espírito Santo de Deus. Ninguém vai viver, nenhuma igreja vai viver avivamento, enquanto nós não entendermos que aquilo que aborrece o Espírito Santo de Deus, tem que nos aborrecer também. Às vezes as pessoas falam, nossa, o pastor Valmir é muito chato, o pastor Valmir pega muito no pé, o pastor Valmir é muito severo. Um dia veio um pastor na nossa igreja, ele disse, ei pastor, o senhor vai levar o povo para o céu, nem se for a laço, hein? Porque ele achou que eu sou firme demais na palavra. Firme era o apóstolo Pedro, irmãos, que diante da palavra dele, o casal expirou e morreu imediatamente. Sabe por quê? Porque são casais como esse, são pessoas como essas, que vêm para a igreja só para receber benefício, só para receber uma bênção, mas não fazem parte do corpo, não está junto, não se coloca do lado, não está disposto a dar o seu melhor, não está disposto a estar junto, para poder fazer a igreja do Senhor avançar. Posso ouvir um glória a Deus? E nós não podemos olhar para isso e achar que está certo, porque quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, nós estamos vendo muitos ali, se envolvendo, amando, cuidando, contribuindo, compartilhando o que tinha, e aí vem dois espertalhões. Pode passar diante dos olhos dos homens, pode passar diante dos olhos dos membros da igreja, mas não vai passar diante dos olhos de Deus. Qual é a contribuição que você tem dado para essa obra? E não é dinheiro que eu estou falando não. Qual é a contribuição que você tem dado em amor, em acolhimento, em generosidade, em se preocupar? Tem um casal na nossa igreja aqui, irmãos, que eles têm um restaurante. Queridos, eles ligam para mim e falam, pastor, tem alguém na igreja que está precisando? Eu quero servir refeições, almoço para essa família, por tanto tempo. E aí eles vão lá e começam a servir, todo dia manda lá o almoço, todo dia manda o almoço, todo dia, até que aquela família liga, fala para eles, não precisa mandar mais porque já está tudo certo. Esses dias eu disse que eu fui orar com um irmão que estava muito doente, estava passando por muita dificuldade, e aí ele me procurou e falou, pastor, fala para esse irmão que de hoje em diante, eu vou mandar o almoço para eles todos os dias, e todos os dias, ele manda o almoço lá para essa família. Querido, Deus está procurando pessoas para que Ele possa liberar. Deus não tem CPF, irmãos. Deus não tem conta bancária. Tudo que Deus vai fazer através da obra da piedade nessa igreja, Ele quer usar você. Quantos aqui querem ser abençoado? Dê um glória a Deus aí. Quantos querem ser um instrumento nas mãos de Deus? Então começa por amor, começa por generosidade. Ei, deixa eu falar para você, nós precisamos de menos ganância e mais compaixão. Menos ganância e mais compaixão. Porque às vezes nós queremos reter. Deixa eu dizer para você, querido, quem te sustenta é Deus, quem te guarda é Deus, e grande temor veio. E aí quando nós chegamos no versículo 13, versículo 12 do capítulo 5, diz assim, muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos, e eles permaneciam juntos
no portico de Salomão, versículo 15, olha o que diz aí para a gente ganhar tempo, versículo 15 assim: a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos, macas, para que quando Pedro passasse, ao menos a sombra se projetasse sobre alguns deles. Também das cidades ao redor iam muita gente para Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Agora pensa comigo, até no capítulo 4, um homem foi curado, um homem, e alguns momentos de grande conversão. Mas quando nós chegamos no capítulo 5, depois que eles recebem esse novo enchimento do Espírito Santo, a Bíblia já não fala nem de número, mas diz que todos, multidões, eram levados até lá. Sabe o que estava acontecendo? A igreja em Jerusalém não podia mais parar, não podia mais reter o que estava acontecendo, porque havia grande poder da parte de Deus. Mas para que Deus possa usar a sua igreja, Ele tem que tratar o interior dela. Posso ouvir um glória a Deus, amém? Para que Deus possa usar a sua igreja para curar pessoas. Irmãos, não há nada mais lindo, mais maravilhoso saber que existe um poder liberado para nós. Quando você não tem compaixão, você está pouco se lixando para as pessoas. Eu tenho que ir para a igreja cumprir meu papelzinho de religioso. Sentou, ouviu a palavra, hoje a nota é 8, vou embora para casa. Sabe por quê? Porque está que nem os sacerdotes, cada um por si, e Deus por todo. Mas não é isso que Deus quer. Jesus disse que o próximo, porque a pergunta lá era: quem é o teu próximo? Quem é meu próximo então, Jesus? Quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola. Quem foi o próximo daquele homem que estava caído lá? Quem era o próximo? Fala para mim, queridos. O que Jesus tem a ver com os nossos problemas? O que Jesus tem a ver com os nossos pecados? Estão conseguindo entender o que eu estou dizendo ou não, irmãos? Jesus não tinha nada a ver com isso, mas por compaixão. Evangelho de Mateus capítulo 9, versículo 35. Jesus vendo as multidões, andando perdidas, desgarradas, como ovelhas que não têm pastor, se encheu de compaixão. Se encheu de compaixão. No reino não tem ambição, no reino tem compaixão. Compaixão. Qual é a contribuição que você tem dado? É difícil eu falar isso, mas com quem você se parece? Com a igreja generosa, cheia de graça? Ou você se parece com Ananias e Safira? É egoísta? É oportunista? Eu não vou me envolver com esse negócio de célula. Você vive para você. Eu não vou abrir a minha casa. Eu não quero saber. Vamos cumprir só um papel de religiosidade? É isso mesmo, irmãos? É isso? Eu vos dou um novo mandamento: que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como eu vos amei. Qual é a tua motivação de estar aqui? O que você tem para apresentar para Jesus? O que nós vamos colocar diante dele? Ananias e Safira não passaram. Não passaram, irmãos. Então assim a gente vai ter que ir para o chão. A gente vai ter que ir para a lona. E vai falar: Espírito Santo, enche-nos mesmo.
derrame do seu poder, uma nova porção de unção para um novo tempo. Mas Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha vida. Quando nós chegamos aqui nesse prédio, acabamos a reforma, a gente não tinha condições de comprar som, e a gente ia trazer as 2 caixas de som de lá para colocar aqui. E quando nós estávamos já quase no período de inaugurar, surgiu esse som que nós usamos aqui para a gente comprar, da comunidade Monte Santo. Eu não me recordo se foi 15 ou 17 mil reais. Nós tínhamos 2 carros, eu tinha o meu carro e minha esposa tinha o carro dela. Nós vendemos o carro dela e compramos o som que está sendo usado aqui. E agora, diante da nossa construção, hoje eu tenho um carro que custa em torno de 100 mil reais. Aí as pessoas falam: ei pastor, está dando dinheiro. Irmãos, quando eu vim para a obra, Deus me prosperou muito. Eu tenho casa própria, eu tenho imóvel alugado. Há um tempo atrás eu tinha um salão de festa que eu vendi, e esse dinheiro, esse recurso eu uso para ter um carro melhor, para ter algum conforto. Entende? Mas eu falei: Deus, o Senhor quer meu carro? E quando eu falo isso, irmãos, não é da boca para fora não. O Senhor quer meu carro, Senhor? O Senhor quer meu carro para a gente poder alcançar mais almas? O Senhor quer meu carro para a gente poder servir mais pessoas? O Senhor quer meu carro, Senhor, para a gente poder avançar mais com a construção? Querido, nós não podemos viver com o pé em 2 barcos, se nós quisermos desfrutar de grande poder de manifestação. Se a tua motivação é só vir no culto por religiosidade, então você não tem interesse nenhum em buscar poder em Deus para viver um avivamento. Porque só busca poder em Deus para curar a pessoa, para transformar histórias, para transformar destinos, para ver pessoas libertas, para ver famílias transformadas. Estão se dando, estão se doando, estão se entregando, colocando o seu carro, colocando a sua casa, colocando tudo o que tem, para ver mais uma pessoa alcançada para Jesus, ver mais uma família transformada. Sabe, olha aí, você está aqui hoje, mas você não pode estar sentado e satisfeito. Você não pode estar numa célula sentado e satisfeito. Deus conta com você. E se Ele permitir, eu vou continuar essa mensagem no domingo que vem, e eu vou concluir ela. Porque às vezes a gente fala: eu não sei falar, Senhor, eu não sei falar, eu não consigo. O apóstolo Paulo sabia falar, mas ele diz: eu não vim com pregação, com eloquência ou com sabedoria humana, mas a minha mensagem, ela tem poder de Deus. O que transforma as pessoas não é o seu português perfeito. O que transforma as pessoas não é você saber falar bonito. O que transforma pessoas é quando você abre a sua boca e fala do amor de Deus, e o coração delas queimam na presença do Senhor Jesus. Vou pregar sobre isso na semana que vem. Eu quero orar, e eu vou fazer uma pergunta: como você vai terminar? Você vai terminar como o Filho de Deus, o discípulo de Jesus, que fez parte de um grande avivamento, que é movido por amor, que é movido por graça, que é movido com compaixão, que é movido com misericórdia, que é movido, querido, na entrega, que é movido ao compartilhar. Como que você vai terminar? Ou você vai terminar como Ananias e Safira, egoísta, só pensa em você? Deus diz: eu vou mover, Pedro, eu vou mover, João, eles não vão parar vocês. Vai vir um grande poder. Se eles estão achando que é demais uma pessoa curada, vai vir multidões e multidões, e as pessoas serão curadas. Só de vocês passarem, as pessoas serão libertas. Só de vocês passarem, as pessoas serão curadas. Mas tem uma coisa: começa pelo coração. Começa pelo coração. Começa pela generosidade, começa pelo amor, começa pela graça. Eu quero orar com você, e eu quero perguntar: o ano que vem nós vamos iniciar um projeto chamado Casa de Paz. Nós vamos à casa das pessoas que nós amamos, nos nossos irmãos, nos nossos pais, nos nossos amigos. Nós vamos levar a Bíblia. Nós vamos orar antes,
Nós vamos jejuar. E quando nós entrarmos naquela casa, vai entrar também o poder de Deus. O poder que transforma vidas, o poder que transforma histórias, o poder que transforma destinos. Mas eu preciso perguntar para você, quando isso começar na nossa igreja, você vai ser quem? Um discípulo com o coração cheio de amor e de graça e compaixão dos perdidos? Ou você vai ser só um Ananias e Safira? Só venha a mim, só venha ao meu reino. Jesus está falando aqui, Jesus está chamando, Jesus está convocando.